Amigos deputados cobram mudança no projeto de lei do BPC. Notícia importante para os beneficiários. Por isso eu peço para você não sair do vídeo, acompanhar nesse conteúdo até no finalzinho para você entender o teor dessa notícia tão importante para os beneficiários do BPC. Mas antes de eu contar todos os detalhes dessa informação, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos deputados do Partido dos Trabalhadores, o PT, apresentaram, possíveis mudanças no pacote de revisão de gastos públicos indicado pelo Palácio do Planalto. Ou seja, gente, existe a possibilidade de ter mudanças no pacotão do Lula, Porque, gente, até o próprio partido do presidente não está engolindo essa mudança drástica, gente? Esse retrocesso que o governo federal, está patrocinando em cima do PPC, Ou seja, tentando economizar em cima de uma parcela da população tão vulnerável como pessoas com deficiência e pessoas idosas carentes, O encontro aconteceu na Câmara dos Deputados e contou com a presença, inclusive com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, e parlamentares petista. Olha, gente, o governo está encontrando resistência em relação ao pacotão. César, mas qual é a parte do pacotão que os deputados não estão gostando? É a parte que mexe no BPC e a parte que mexe na questão do salário mínimo. Inclusive, no vídeo de ontem, eu trouxe uma matéria falando, que a própria presidente do PT, que é a Gleice Hoffmann aqui do Paraná, já se mostrou, contrário. Não é que o povo, gente, o PT, o problema é que tem que deixar claro aqui, Porque quando a gente fala que ontem dá a entender, olha, eles são contra mexer no BPC, eles são contra de mexer no BPC, mas não são contra a revisão, digamos assim, desse pente fino que está acontecendo, Eles são contra mexer na questão do critério, para a concessão do BPC. É bom que isso fique bastante claro, Um dos pontos sugeridos pelos deputados é a alteração no projeto de lei que indica mudança no benefício da prestação continuada que paga um salário mínimo, a idoso e para pessoa com deficiência. Ou seja, ressaltando mais uma vez, essas mudanças que os deputados não querem votar, não é o pente fino, é o pente fino que começou já ali em junho, Está acontecendo e vai continuar acontecendo. O que a bancada do PT não quer mexer em relação do critério, por exemplo, endurecer as regras de concessão, endurecer as regras de manutenção do benefício, O líder do PT, Odair Cunha de Minas Gerais, indicou que há questionamentos por parte de deputados a respeito da revisão dos beneficiários do BPC e que o governo demonstrou diálogo sem precisar se alterações serão acatadas. Ou seja, houve uma conversa entre deputados, só que não foi informado se o governo vai acatar, essas mudanças propostas pelos deputados do PT. Uma linha geral da bancada é no sentido de que haja preservação de direitos e desvios sejam combatidos, ou seja, manter as regras atuais, mas que pente fino seja mantido, para tentar, gente, achar, segundo ele, os fraudadores, Porque, infelizmente, gente, no Brasil criou-se os políticos lá de Brasília, eles sempre vê o aposentado, o beneficiário do BPC como um possível fraudador, gente. Isso me deixa louco, gente. Isso me enlouquece. É a mesma coisa, que a população brasileira achar que todo político é ladrão. E a gente sabe que não é isso. Tem os parlamentares idôneos na política brasileira. Tem as maçãs podres? Tem, mas também tem político bom, político idôneo, político que está lá realmente para trabalhar na defesa do povo. É a mesma coisa dos aposentados, é a mesma coisa dos pensionistas, é a mesma coisa dos beneficiários do BPC.
Tem as maçã podre, aqueles que procuram forjar a concessão de um benefício, principalmente com a ajuda de alguém grande e importante. A gente sabe que tem, a gente sabe que 99% dos beneficiários que estão recebendo o BPC são pessoas idôneas, né, que estão recebendo benefício porque têm deficiência ou porque são realmente carentes. Ou seja, houve essa conversa, né, entre a bancada do PT, né, com o pessoal, com os representantes do Ministério da Fazenda. Agora, né, não se sabe se vai ter alteração ou não. Só que uma coisa eu te falo, gente, do jeito que tá esse pacotão, né, não vai passar. Não vai passar, e inclusive saiu nos principais meios de comunicação, né, a questão das emendas lá, né, que foi para o STF, que o Dino, né, quer transparência nessas emendas PIX, né, conhecida por aí, né, saber para qual foi o deputado que mandou, para que cidade foi, qual que é a quantia do dinheiro. Os deputados não gostou, gente. Só para você ver como é que pode, gente. Eles querem transparência do INSS, só que não querem transparência do gasto deles, né? Porque hoje, o que acontece? Do jeito que tá essas emendas PIX, né, que o Dino fez mudança, um deputado, por exemplo, de Brasília poderia mandar dinheiro lá para o Ceará sem informar para que era e o que ia fazer com o dinheiro, ou seja, sem transparência por parte da população brasileira. Agora, né, o Dino, Flávio Dino, quer moralizar. Por exemplo, vai mandar dinheiro lá para Ferraz Vasconcelos? Tá bom, tem direito, o deputado pode mandar. Mas o que é? Vai comprar um trator? Vai montar uma creche? Quantos mil mandou? Ou seja, tem que ter transparência, e eles não estão gostando da maneira que está. Os deputados já avisaram. Olha, desse jeito nós não vai votar o pacotão. Ou seja, o governo está encontrando muita dificuldade para votar, né, esse projeto de contenção de gasto. Como eu estava falando, né, o líder do PT na Câmara reforçou a necessidade de apresentar as mudanças apenas depois que o presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, indicar os relatores para os projetos do pacote de corte de gasto. Aqui, gente, como é um projeto de lei, né, agora já foi aprovado meio na bacia das almas a urgência de tramitação, né, o que vai acontecer? Os deputados e senadores, eles vão poder fazer emendas, com toda certeza vai ser feita, né? E a partir do momento que o presidente, né, o Arthur Lira, indicar, digamos assim, o relator desse projeto de lei, a gente vai acompanhar as emendas, né? E com toda certeza vai ter bastante emendas no sentido, né, de mudar essa regra que o governo visa endurecer. Os representantes do governo recolheram as propostas e vão tratar essas propostas depois, posteriormente, quando o presidente da casa indicar um relator. Nós vamos ter um posicionamento final do governo em relação às preocupações que nós estamos levantando, disse Odair Cunha. Odair Cunha, eu sugiro uma coisa, né? Não jogue a sua história, não jogue a história de muitos parlamentares do PT do lixo. Pegue essas mudanças do BPC e retire do pacotão. Esse é o caminho, não existe outra situação, gente. Tem que pegar e tem que tirar, né? Tem que tirar urgentemente essas mudanças previstas no BPC desse pacotão. E que se for manter pente fino, como muitos do próprio PT quer, né? Porque o PT não quer que mude nas regras de concessão e manutenção, mas quer que mantenha o pente fino. Mas então, gente, já não tá bom essa atualização do cadastro único? Já não tá bom a exigência da biometria? Na minha opinião, já está ótima. Por fim, né, o líder do PT reforçou que não há como indicar um prazo para a votação do pacotão, visto que a proximidade do recesso parlamentar marcado para iniciar no dia 23 de dezembro. Ou seja, dia 23 de dezembro, meus amigos, os parlamentares vão embora. E nesse momento, eles não vão analisar pacotão, porque eles estão, digamos assim, no finalmente, na questão da reforma tributária, né, que tem que ser aprovada, né? E tanto faz o Arthur Lira como o Rodrigo Pacheco, eles querem encerrar, né, de 2024 já com a reforma
tributária, digamos assim, concretizada, né, e já regulamentada, digamos assim. Ou seja, eles não vão ter tempo, na verdade, você pode ter certeza, de discutir esse pacotão. O que vai acontecer? O pacotão do Lula vai ser possivelmente discutido somente após o recesso parlamentar, né? Enquanto a prazo, nós vamos trabalhando, disse o líder do governo. Mas, gente, é como já falei para vocês, né? Dificilmente vai se votar esse pacotão esse ano. Olha, vamos ver, né, a questão no que eles pretendem mexer no BPC, as tesouradas, né, que o governo pretende colocar no BPC. A equipe econômica do governo Lula apresentou um PL, um projeto de lei complementar, o PLP, com a proposta de emenda à Constituição, a PEC, com o intuito de cortar gasto. A expectativa do executivo é economizar 70 bilhões no próximo 2 anos. No caso do BPC, o governo indicou as seguintes mudanças. Vamos lá, gente, você que não sabe ainda, tornar obrigatória a inclusão da classificação internacional da doença, ou seja, o CID. Eu acho, gente, que para todos os novos beneficiários, né, eu acho que isso aqui não é ruim, né, de colocar, de dizer lá no laudo, né, qual que é o CID da doença. Vai somar os rendimentos brutos mensais de membros da família sem deduções prevista na lei, né, ou seja, endurecer. Revoga e não contabiliza de benefícios de seguridade social de um membro da família para ter elegibilidade. Ou seja, o que quer dizer isso aqui, gente? Vamos imaginar que hoje, por lei, né, se tem um que recebe o BPC na casa por deficiente e tem uma outra pessoa com deficiência, os dois podem receber o benefício. Ou de repente um filho está recebendo o BPC, né, e a mãe se aposentou, né, uma aposentadoria rural, por exemplo, ganhando um salário mínimo, pelas leis atuais, pelas regras atuais, isso pode. No pacotão do Haddad muda tudo isso. Altera a definição de família, sendo permitida a adesão de membros sem coabitação para casos específicos. Ou seja, né, o cara que está recebendo o BPC está namorando, se o governo descobrir que está namorando, não vai computar a renda da namorada, por exemplo. Gente, essa aberração aqui não passa no Congresso, não tem como passar, né? Obriga beneficiários do BPC com o cadastro desatualizado há mais 24 meses. Isso aqui, né, gente, já está sendo regularizado, né, já está ocorrendo, né, esse pente fino, né, de atualização, né, aqueles que estão há mais de 4 anos, que nunca se inscreveram no cadastro único, tem que se inscrever. Aqueles que estão há mais de 24 meses sem estar inscrito também vai ter que atualizar a situação, né? Na verdade, de agora é de 48 meses. Pela lei, vai endurecer que vai ser para 24 meses. Não muda nada, né? Porque hoje o beneficiário do BPC, a cada 2 anos, ele tem que atualizar o cadastro único. Nesse aqui, normal, tudo bem. Faz com que concessionárias de serviços públicos forneçam informações das bases de dados para aperfeiçoar o processo de requisitos para a adesão e manutenção do BPC Loas, né? Então, gente, são algumas mudanças, né, que estão previstas nesse projeto de lei. O requerimento de urgência do PL foi aprovado na semana passada com 267 votos favoráveis e 257 votos contra, né? Como é que é? Ou seja, gente, quase que o governo não conseguiu votar o regime de urgência. Mas, né, para encurtar a história, meus amigos, uma coisa eu te falo. Tá difícil do governo mexer no tal pacotão, porque os parlamentares, inclusive da própria base do governo, não estão gostando do que está né, dentro desse projeto de lei complementar e essa emenda constitucional.